Hoje, no nosso quadro de empreendedor, eu vou falar com o empresário Carlos Olinto, que comanda a empresa Essencial Energia. Então, vamos conferir essa entrevista e conhecer a pessoa do Carlos, um pouco da energia e um pouco o que ele acha de ser empreendedor aqui no Brasil. Bom, e como eu disse, nós vamos conhecer agora o Carlos Olinto, que é da empresa Essencial Energia. Olá a todos, eu sou Carlos Olinto, diretor aqui da Essencial Energia. Nós somos uma empresa que atua essencialmente no mercado de geração de energia, com grupos geradores diesel, no segmento tanto de venda quanto locação, quanto a parte de consultoria envolvendo todos os segmentos dessa área de energia nas empresas. Bom, ser empreendedor no Brasil é um grande desafio, precisa ter talento, né? E o Carlos vai responder para a gente, na visão dele, hoje, o que é ser um empreendedor aqui no Brasil. Ser empreendedor aqui no Brasil é você ser um otimista por essência, ou seja, você precisa acreditar nas pessoas, acreditar no país e acreditar nos seus sonhos. Uma segunda situação que eu vejo como fundamental em qualquer empreendedor é ter uma visão, é você conseguir enxergar o que as demais pessoas não veem, ok? Porque os negócios, eles dispõem de muitas variáveis. E você, como empreendedor, vai ser aquele que vai diferenciar do outro para ver alguma situação e entender que aquilo ou naquilo existe uma oportunidade de negócio. Aonde? Onde ninguém viu isso antes. Ok? Então, basicamente, o empreendedor é isso, é você conseguir visualizar situações de oportunidade aonde as outras pessoas não conseguem visualizar isso. Ô Carlos, e na sua visão, qual a característica de uma pessoa para ser um empreendedor? Primeiro, como eu já havia dito, você precisa acreditar nas pessoas e no país, isso é importantíssimo. A segunda característica é você estar disposto a correr riscos, ok? É inerente ao profissional, a quem vai estar à frente dos negócios. E uma terceira situação é você ter múltiplos conhecimentos, porque o empreendedorismo, independente exatamente do que seja o seu negócio, vai demandar de você conhecimentos de diversas áreas. Então você precisa realmente ter conhecimento de vários segmentos. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, como eu falei ao começo da entrevista, tem grandes desafios, né? Então eu imagino que na visão do Carlos, uma empresa dele que deu certo, está dando certo. Qual o conselho, Carlos, que você daria para a pessoa que quer ser um empreendedor? Você tem algumas situações, a principal delas, quando você abrir um negócio, entenda que fundamentalmente você vai passar por situações difíceis. O mercado, quando você pega as estatísticas que mostram que as empresas têm uma vida útil ali, que a gente chama de mortalidade infantil, até uns 5 anos, é o porquê? Porque é um ciclo que normalmente você passa por todas as situações. Você passa por uma situação de um caixa confortável, você passa por situações de pessoas com quem você contava saindo da empresa ou alguma situação parecida com essa, e você também vai ter que aprender a administrar a sua empresa com um fluxo de caixa negativo. E isso, ao longo dos 5 anos, vai separar quem vai ter disposição para poder atravessar esse objetivo todo de ter o seu negócio ou não. Muitos vão ficar pelo caminho, porque quando você administra um fluxo de caixa positivo, isso é muito simples de se fazer. Não precisa ser um grande visionário para fazer isso. Você, como empreendedor, sendo a pessoa que está à frente do negócio, você vai ter que trazer para si uma responsabilidade de encarar os momentos difíceis. E os momentos difíceis talvez sejam mais do que 50% do seu negócio. Então você tem que ter disposição, tem que ter muita força de vontade, tem que acreditar muito nos seus ideais, nas suas ideias, para poder fazer isso acontecer. E o empreendedor, ele acaba desenvolvendo isso por falta de opção. Se você for realmente um empreendedor, você vai abrir o seu negócio, e aí, como você não vai ter ninguém para resolver algumas coisas para você, você vai desenvolver talento para resolver as coisas. Se você não desenvolver esse talento, é porque talvez o seu negócio seja outro e não trabalhar como um empreendedor ou continuar investindo dentro de outras coisas que não trabalhar para uma outra empresa ou alguma coisa assim. Bom, para empreender, você necessariamente não apenas tem que ter o dinheiro, mas tem que saber o nicho de mercado que você vai escolher ou uma empresa que você vai adquirir. Carlos, no teu segmento, você escolheu, né, a Essencial Energia, que é a tua empresa, esse segmento.
É importante a pessoa que quer ser um empreendedor aqui no Brasil escolher o segmento certo, correto, aquilo que ela sabe ou aquilo que ela imagina que possa dar certo ou que uma outra pessoa fez, está dando certo, mas para ela pode não dar. Então é importante essa escolha do segmento. Então, quando nós abrimos a empresa e resolvi tocar esse projeto, isso não é do nada, ok? Ou seja, eu já trabalhei em algumas multinacionais e eu conseguia visualizar uma série de oportunidades que esse mercado demanda e que as pessoas simplesmente não atendiam. Então nós criamos algumas alternativas, criamos alguns produtos e criamos soluções. E a empresa, com o passar do tempo, fez com que eu conseguisse verificar que eu estava certo no que eu acreditava. Eu via possibilidades, eu via uma situação de agregar valor dentro do que nós já fazíamos dentro de uma multinacional, só que não da mesma forma. Hoje nós se diferenciamos, hoje nós somos considerados um dos primeiros do mercado a atuar da forma como nós atuamos, exatamente por uma visão de conseguir atingir ou de resolver situações que os outros concorrentes não faziam. Como empreendedor, se você vai abrir alguma coisa, você tem que pensar como você vai se diferenciar. O que você vai agregar? Você vai abrir uma empresa para quê? O que de diferente você vai fazer? E fundamentalmente é o seguinte, não adianta você, por exemplo, desenvolver um carro movido a água se ele custa 10 bilhões de reais. Isso não se paga. Existem algumas equações, ok? Você precisa ter com você um bom senso de entender se o que você está vendendo, você compraria. Isso é fundamental. Não adianta, existem grandes ideias que não se viabilizam, ou por questões financeiras, ou por questões técnicas, ou por questão de momento. Então o empreendedor ele tem que ser bastante questionado com ele mesmo para entender se aquilo que ele está apostando, ou se a ideia que ele tem, se aquilo é viável. E realmente precisa ser viável em todos os pontos. Ponto financeiro, ponto técnico, ponto de mercado, ponto de logística, mão de obra disponível. Isso tudo são as coisas que ele tem à mão, porque ele pode se colocar como consumidor. Se ele acredita que ele compraria aquilo que ele está criando e que o mercado não vai conseguir desenvolver com a mesma qualidade pelo preço que ele coloca, e dentro desse preço ele tem margem para sobreviver com esse negócio, isso é um bom negócio para ele. Então tá aí o conselho do Carlos Olinto no nosso quadro Empreendedor. Carlos, muitíssimo obrigado e sucesso para você e para a empresa sua Essencial Energia. Eu agradeço a visita de vocês, para dizer para todos também boa sorte. O Brasil tem muita oportunidade, estamos passando por um excelente momento, talvez o melhor momento para efeito de investimento nos últimos 20 anos. E dizer para todos que estamos aí disponível, precisando de energia, geradores de energia, locação de equipamento, entre em contato conosco. E nesse quadro Empreendedor, se você quer abrir uma empresa ou quer alguns conselhos, passe um e-mail, quem sabe eu ou o Carlos te responda. O nosso e-mail é empreendedor@tveventos.tv.br. Até a próxima, a gente segue por aqui.